Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 6 de maio de 2024. E nesse horário, né, nós estamos iniciando com muita alegria o estudo dessa obra maravilhosa de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade. Nós já estudamos, né? Terminamos na semana passada o Devassando o Invisível, estudamos, semana passada foi a última aula do Devassando o Invisível, e hoje nós estamos iniciando Recordações da Mediunidade. E com muita alegria, né? Com muita alegria, porque estudar Ivone do Amaral Pereira é um prazer. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo, né, as bênçãos, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui estudando essas obras maravilhosas, essa nossa querida irmã que tanto tem nos ajudado, com as suas orientações, com as suas explicações, os seus conhecimentos, que com certeza nos ajudarão a crescer e muito nessa área, né? Então, que o Pai nos abençoe, nos fortaleça. Sempre gostamos das nossas preces de pedirmos também pelos nossos irmãos mais sofridos, e no momento são muitos, né? Os nossos irmãos que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, também lá no Nordeste, né, com a seca, e o que não falta é guerra, né? Na faixa de Gaza, na Ucrânia, então que todos esses irmãos possam ser abençoados, possam ser amparados pela misericórdia do Senhor. Bem, antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos, eu vou ler um pedacinho aqui da vida que tem aqui na capa, né? Esse trecho aqui, ó, da capa, folheto aqui da capa, eu vou fazer uma leitura do que eles vão dizendo aqui sobre Ivone do Amaral Pereira. Diz assim: destaca-se entre os maiores médios e escritores espíritas. Suas obras caracterizam-se pela beleza da linguagem, pela profundidade do conteúdo e pelo interesse que geram no público. Dona de uma mediunidade prodigiosa, ela via e ouvia os espíritos, recebia mensagens escritas e mantinha diálogos memoráveis com eles. O escritor português Camilo Castelo Branco, compositor polonês Frederic Chopin, o escritor russo Leon Tolstói eram alguns que a inspiravam nas suas obras. Além de ter produzido obras notáveis por meio de sua mediunidade, como A Memória de Suicida e Ressurreição em Vida, também escreveu de sua própria autoria títulos memoráveis da literatura espírita, como Devassando o Invisível. Ativa divulgadora do espiritismo, procurou sempre vivenciar a mensagem que predicava, oferecendo consolo e esclarecimento a todos os que a procuravam, sempre de forma absolutamente gratuita, como recomendam as lições de Jesus e os postulados da doutrina espírita. Desculpem. Atualmente, suas obras são um sucesso de vendas e ocupam posições de destaque no Brasil e no exterior. Então, essa é um pequeno trecho, né, da biografia da nossa querida irmã e amada Ivone do Amaral Pereira. Então, vamos iniciar o estudo, né, desse livro de Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, obra mediúnica orientada pelo espírito
Adolfo Bezerra de Menezes, tá? Quem quiser, no finalzinho do livro, tem aqui um pequeno trecho sobre a vida do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Vamos iniciar fazendo a leitura pela introdução do livro. Na introdução diz assim: muitas cartas temos recebido, principalmente depois que saiu a lume o nosso livro Devassando Invisível, que terminamos de estudar da semana passada, onde algo relatamos do que conosco há sucedido, referência feita ao nosso âmbito mediúnico. Desejariam os nossos correspondentes que outro noticiário, naqueles moldes, fosse escrito, que novos relatórios viessem, de algum modo, esclarecer algo do obscuro campo mediúnico, esquecidos de que o melhor relatório para a instrução do espírito do médium são os próprios compêndios da doutrina, que é o Pentateuco, né? Em cujos textos os médiuns se habilitam para os devidos desempenhos. Confessamos, entretanto, que não atenderíamos aos reiterados alvitres que nos fizeram os nossos amigos e leitores, se não for a ordem superior recebida para que tentássemos ordem que nos decidiu a dar o presente volume à publicidade. Como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium, por si mesmo, nada representa, e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Repare o que ela diz aqui, olha a seriedade de Ivone. Ela diz aqui, ó, entendemos que o médium, por si mesmo, nada representa. Né? Humildade também, e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo, sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Então, ela diz que o médium tem que se observar para verificar se ele realmente é influenciado pelos espíritos bons. Né? Então, isso é uma preocupação dela. Nós precisamos nos observarmos. Aqueles que são médios psicofônicos, são médios psicográficos, precisam se observar para realmente verificar quem são os espíritos que estão procurando por ele. Se são bons espíritos, né? Que tipo, como é o discurso desse espírito? Então, é a tal da autoavaliação, né, que nós temos que fazer. Continua ela. Disseram-nos os nossos instrutores espirituais há cerca de 6 meses, quando aguardávamos novas ordens para o que ainda tentaríamos no ângulo da mediunidade psicográfica. Narrarás, olha o que eles disseram para ela, narrarás o que a ti mesmo sucedeu, como médium, desde o teu nascimento. Nada mais será necessário, tá? Nada mais será necessário. Serás assistida pelos superiores do além, durante o decorrer das exposições que por eles serão selecionadas das tuas recordações pessoais, e escreverás sob o fluxo da inspiração. Então, ela vai escrever e eles, os espíritos, vão selecionar do que ela escrever para publicar. Não é ela que vai escolher. E por essa razão, aí está o livro Recordações da Mediunidade, porque essas páginas nada mais são que pequeno punhado de recordações da nossa vida de médium e de espírita. Muito mais do que é que fica, poderia ser relatado. Podemos mesmo dizer
que nossa vida foi fértil em dores, lágrimas e provações desde o berço. Tal como hoje nos avaliamos, consideramos-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo, na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus, porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu das nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentados pela proteção vigorosa da revelação celeste, denominada Espiritismo. Olha o que ela diz aqui, isso aqui é muito. Ela se diz o testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesmo e para Deus. Então, ela fala que o Espiritismo, né, proporcionou a ela a recuperação, né, dela para si mesma e para Deus. Perceberam? Porque ela foi um espírito que muitos atos inadequados ela realizou. E por isso, muita dor e muito sofrimento ela angariou para ela mesma, né? Para ela mesma. Então, se ela sofreu, foi por causa dos atos que ela praticou. Foi por causa dos atos que ela praticou. Então, ela diz aqui que ela é um testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesmo e para Deus. Porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu das nossas forças, se desde o berço não fôramos. Um minutinho, gente. E ela diz aqui, né? Porque sentimos que absolutamente ela não teria tido condições de vencer nas lutas e testemunhos que a vida exigiu das forças dela, se desde cedo ela não tivesse sido acalentada pela proteção vigorosa do Espiritismo. Porque era muita coisa para reparar. Muita coisa para reparar. E o Espiritismo teve esse valor de ajudá-la a se recuperar, resgatar, né? Poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. No entanto, para que tal explanação pudesse ser feita, seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates que urgia realizássemos. Então, se ela fosse realmente fazer uma explanação profunda de tudo que ela passou, ela teria que citar nomes, né? Nomes daqueles que foram instrumentos da dor, quer dizer, daqueles que a fizeram sofrer, daqueles que a humilharam, que a criticaram, entendeu? Daquelas pessoas que não a ajudaram, muito pelo contrário, né? Mas ela diz, né? Aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates, que é preciso ela realizar. E não foram acusações a próximos que aprendemos nos códigos espíritas. Então, não foi isso que ela aprendeu, né? Acusar. Não, não foi isso que ela aprendeu. Os quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão. O Espiritismo ensinou isso a ela, o amor, a fraternidade e o perdão. E eu me lembro de um texto que ela tem aqui no livro Devassando o Invisível, quando ela fala sobre o perdão, e ela diz que, para ela, o perdão foi uma das coisas mais difíceis dela aprender, dela realizar. Não sei se vocês estão lembrados dessa aula,
quando ela diz assim, a gente está falando do perdão, né? Ela diz, como foi difícil para mim perdoar. Porque ao longo da vida dela passou muitas dificuldades. Foram muitas dificuldades que ela passou. E muitas dessas dificuldades foram patrocinadas por algumas pessoas, né? Que ela não quer apontar aqui. Ela não quer apontar. E a doutrina ensinou ela a amar, a ser fraterna e a perdoar. Mas ela falou que perdoar para ela foi um momento, uma coisa muito difícil. Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação. Lembra quando Jesus diz: há necessidade do escândalo, mas ai daquele que for causa do escândalo, né? Então, ela diz aqui, encobrindo, pois, ela não vai revelar os nomes, os personagens que se tornam pedra de escândalo para a nossa expiação, e olvidando, quer dizer, esquecendo os seus atos, que não adianta nada você ficar tentando, né, mexer no passado, mexer no lixo, para somente tratarmos da sublime tese espírita. É o testemunho do perdão que aqui deixamos. O único testemunho, ao demais, que nos faltava apresentar. Olha aqui a questão do perdão. O testemunho do perdão que ela deixa dessa obra é o único testemunho, ao demais, que nos faltava apresentar, e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Então, na atualidade, o testemunho que faltava ela dar era o do perdão. E é o que ela vai dar no presente momento. Porque ela falou o tempo todo, né, que o perdão para ela foi o mais difícil. Ao que parece, o presente livro é a despedida da nossa mediunidade ao público. Obteremos ainda outros ditados do além? Ela faz essa pergunta. É bem possível que não. Quase certo que não. O mais que ainda poderá acontecer é a publicação de temas antigos, conservados inéditos. Esses livros que eu botei agora do Grupo Evangelho no Cefa, eu botei 5 livros para vocês, 5 PDFs dela, agora. São esses livros antigos, conservados inéditos até hoje, porquanto nunca tivemos pressa na publicação das nossas produções mediúnicas, possuindo ainda arquivados em nossas gavetas trabalhos obtidos do espaço há mais de 20 anos. Porque chegou, ela mandava os livros para a federação e deixava por conta da federação publicar. Mas, às vezes, a federação, razões não sabemos as quais, não publicava. Chegou uma época que ela resolveu pedir da federação, já que vocês não vão publicar, me devolvam. Eles devolveram quase uns 10 textos dela, livros que ela tinha psicografado, que ela tinha escrito, devolveram. E ela ficou com eles. Depois da morte dela, a família dela, né, entregou para a federação um grupo de 5 ou 6 livros, parece. Aí a federação falou, olha, nós mandamos para ela, acho que eram uns 10, mas a família diz que não sabe onde foram parar 3 ou 4. Então, a família disse, olha, o que nós temos conosco são esses. Tem uma federação, a federação publicou. Mas ficou faltando alguns, que ficaram com a Ivone, mas ninguém sabe onde foi parar. De repente, um dia vai aparecer, tá? Então, são esses aqui, né? Então, ela tem arquivados na gaveta trabalhos obtidos passa há mais de 20 anos. Então, muita coisa, alguma coisa dela se perdeu. As fontes vitais, que são o veículo da mediunidade, aí ela vai dizer aqui, as fontes vitais, que são o veículo da mediunidade, fluido vital, fluido nervoso, fluido magnético, já se esgotam em nossa organização física. O próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado, exausto. As dores morais
ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria. Olha isso. Olha isso. As dores morais dela ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria e um longo exercício de uma mediunidade positiva que se desdobrou em todos os setores da prática espírita, esgotaram aquelas forças que realmente tendem a diminuir e a se extinguirem em todos os médios após certo tempo de labor. Então, ela diz que ela está muito cansada, né? Ela teve uma vida de muita dor, de muito sofrimento, tá? Que ela nunca teve um momento de um dia de verdadeira alegria, porque as dores morais dela eram ininterruptamente renovadas. Percebeu? Realmente, né? Que histórico, né? Então, ela trabalhou, 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 mas as dores morais dela eram sempre renovadas, renovadas ininterruptamente. Por isso, ela nunca teve um dia de verdadeira alegria. E o longo exercício de uma mediunidade positiva que se dobrou em todos os setores. Ela foi média de vários tipos, né? Acabaram esgotando aquelas forças, fluido vital, fluido magnético, foram se esgotando no corpo dela, no corpo físico dela, né? Aliado à idade que foi chegando. E a idade, o corpo envelhecendo também, né? Ela realmente não tinha mais condições de continuar. Se assim for, consoante, fomos advertidos pelos nossos maiores espirituais, e nós mesmos sentimos, estaremos tranquilos. Porque os próprios orientadores espirituais avisaram a ela. Agora, ó, vai diminuir. E ela sentiu isso. E ela sentiu isso. E ela está tranquila, certa de que nosso dever nos campos espíritas foi cumprido. Embora por entre espinhos e lutas. E, encerrando nossa tarefa mediúnica, literária, na presente jornada, cremos que poderemos orar ao Criador dizendo: Obrigado, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, que é a mediunidade, né? Com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te devolvo no fim da tarefa cumprida. Pura e imaculada, conforme a recebi. Amei-a, respeitei-a sempre. E não a adulterei. E a gente vai ver isso depois. E não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela, a fim de servi-la, não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei o seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. Então, ela fez aqui, né, um agradecimento ao Senhor pela bênção da mediunidade, e ela diz: eu, dentro daquilo que eu podia fazer, eu fiz tudo. Honrei, nunca adulterei, nunca maculei a minha missão. Né? E se no melhor não pude cumprir,
o dever sagrado de servi-la, né? Transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos que o bem que ela própria lhe concedeu. Então, ela pede perdão ao Senhor, se o trabalho não foi como o Senhor esperava que fosse. Aí, nesse livro que eu mandei para vocês aí, porque ela usa uma palavra aqui muito importante, não há adulterei, não há conspurquei, tá? Ela fala sobre isso. Não adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela, vim servi-la. Então, nesse livro, as 3 revelações, né, da Ivone do Amaral Pereira, que eu mandei para vocês, as 3 revelações, ela vai falar aqui sobre esse adultério. Ela vai dizer para a gente o que é esse adultério, como está lá nos 10 mandamentos. 6º mandamento: não cometais adultério. A Ivone Pereira diz assim: não cometais adultério. Sim, o 6º mandamento da lei de Deus recomenda a todos nós não cometermos adultério. Porque ela diz aqui: não adulterei. Mas o que quer dizer adultério? Ela pergunta. Adultério quer dizer tudo que está errado, tudo que é mal praticado, o que é realizado contrariamente às leis da moral, do dever, do bem e da justiça. Por exemplo, quem tem esse livro, quem está aí, do meu é página 45, eu não sei do PDF. Ela diz assim: adultério quer dizer tudo que está errado. Se o empregado de uma empresa é desleixado no cumprimento da sua tarefa, e esta saiu imperfeita, ele adulterou o serviço. Tá? Mostrando, né, uma visão mais ampla desse adultério. Se o fabricante de doces ou de outro qualquer produto alimentar adicionou a esses produtos substâncias inferiores, ele adulterou a sua fabricação. Aí eu me lembro o seguinte: quantas empresas de construção, quando vão construir um imóvel, um apartamento, um prédio, e recebem daquele que solicitou a construção um valor, e muitas vezes, nesse prédio, não usam o dinheiro que receberam, compram materiais inferiores ao que o dono do prédio pediu, ou o que o dono da casa pediu. Não é assim? Aí, em vez de comprar canos, materiais elétricos, cimento, tintas de boa qualidade, compra de baixa qualidade, trazendo prejuízo para o dono do imóvel e para os futuros compradores daquele imóvel. E ela diz aqui: isso é adultério. Isso é adultério. E tudo. Então, ele diz: se o fabricante de doces ou de qualquer outro produto alimentar, precisa só ser alimentar, né? Materiais de construção, que a gente tanto vê por aí, né? Produtos de substância inferior, ele adulterou a sua fabricação. Se o vendedor de leite, que naquela época dela, o leite era vendido na porta, né? Se o vendedor de leite adiciona água ao leite, eu me lembro quando era criança, né? Tinha aqueles que vendiam na carrocinha de porta em porta e botava água no leite para render, né? Água ao leite que vende adultera o leite. Se o fabricante de perfumes introduz essências inferiores à essência legítima, adultera o perfume, tornando de má qualidade. Se o crente de uma religião pratica mal, quer dizer, pratica mal essa religião, infiltrando-lhe novidades contrárias aos seus côditos, ele adultera a sua religião. Se um adepto da doutrina espírita lhe infiltra as próprias ideias pessoais, que a gente tem visto muito, em vez de observar fielmente os princípios que ela recomenda, ele adultera os ensinamentos da doutrina espírita. Adultério é sinônimo de traição.
de dever moral não cumprido, de mentira, de erro, de infidelidade, de desonra. Mas esse mandamento refere-se principalmente, se refere também, né, ao respeito que um homem casado ou uma mulher casada deve à própria família e à família do seu próximo. Também faz parte da lista dos adultérios, né? O sexto mandamento condena a infidelidade de uma mulher ou de um homem aos sagrados deveres do matrimônio. Aí eu vou pular aí os 3 parágrafos. Assim sendo, cumprir o sexto mandamento, devemos praticar com retidão e boa vontade os nossos deveres, em qualquer situação que estivermos vivendo. Para isso, conseguir, havemos de suplicar a Deus forças e nobreza de caráter e de sentimento, para não falirmos na prática do dever. Devemos respeitar nossa família, os entes que Deus nos confiou para dirigir, e educar, amá-los com fidelidade e a eles nos devotar, jamais abandonando-os ou fazendo-os sofrer, e respeitar a família alheia sem jamais prejudicá-la. Este é o nosso dever de espíritas cristãos e filhos de Deus. Tá? Esse é o nosso dever. E ela, desse capítulo aqui, ela vai falar de todos os mandamentos, dos 10 mandamentos. Ela vai analisar todos eles. Vamos pegar aí o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, rapidamente, porque ela fala aqui, este é o nosso dever de espíritas cristãos e filhos de Deus. Vamos abrir o nosso Evangelho no capítulo 17. No item 7, capítulo 17, item 7. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, que fala, são Instruções dos Espíritos, capítulo 17, item 7, o dever. Aí no primeiro parágrafo, diz assim, o dever é obrigação moral. Capítulo 17, item 7, o dever. O dever é obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Então, dever, gente, é uma obrigação moral nossa para conosco. Tá? Então, dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo. Por quê? Porque quando eu falto ao dever em alguma coisa, quem é que primeiro sofre com isso? Sou eu mesmo. Toda vez que eu infrinjo a lei de Deus, e se eu não cumpro com o meu dever, eu estou infringindo a lei divina, não estou? Estou. Então, capítulo 17 tem 7. Então, toda vez que eu infrinjo a lei divina, eu estou me prejudicando. Eu sou a primeira vítima dessa ação. Então, ele diz aqui, no item 7, o dever e a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida, para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades. É capítulo 17, item 7. Como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Então, ele vai falar do dever moral. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não têm testemunho às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência,
guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado o dever do coração, eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde começa o dever? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba do limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. Vamos pular o próximo parágrafo. Vamos para o último parágrafo do item 7. O dever é um resumo prático de todas. Desculpe, pula só o parágrafo. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesma. É ao tempo juiz e escravo em causa própria, né? Então, aí no último parágrafo agora, o último parágrafo, o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. Então, Deus não quer qualquer coisinha. Deus não aceita qualquer coisinha que venha da gente. Tá? Então, por isso a Ivone disse aqui, este é o nosso dever de espíritas, cristãos e filhos de Deus. Nesse quinto mandamento, sexto mandamento, nunca cometer adultério. Nunca cometer adultério. Então, esse capítulo aqui desse livro, As Três Revelações, ela vai, nesse capítulo, deixa eu pegar só o título do capítulo, é a lição de análise. É o capítulo 4 do livro As Três Revelações, a lição de análise, onde ela vai analisar os 10 mandamentos. Né? Maravilhoso, né? Então, voltando aqui, depois da prece, ela vai dizer assim, e assim sendo, porque ela agradeceu a Deus a mediunidade que o Pai concedeu a ela, né? E pediu desculpas se ela não fez exatamente como ele desejava que ela fizesse. Então, eu estou voltando aqui, para recordações da mediunidade. E assim sendo, neste crepúsculo da nossa penosa marcha terrena. Então, ela mostra aqui, no Recordações da Mediunidade, que a marcha dela foi penosa. Eu estou aqui, nesse livro, Recordações da Mediunidade. Então, ela diz aqui, e assim sendo, neste crepúsculo da nossa penosa marcha terrena, recordamos e aqui deixamos aos leitores de boa vontade parcelas de nós mesmos, nas confidências que aí ficam registradas. Patrimônio sagrado de quem nada mais, nem mesmo o lar possuiu neste mundo. Ela nunca teve a casa dela. Ivone Pereira nunca teve a casa dela. Ela sempre morou com parente. Eu estou nessa obra, tá? Ela sempre morou com alguém, com parente. Ela nunca teve a casa dela. Aí eu me lembrei de Jesus, naquela passagem, né? Que Jesus não teve nenhum travesseiro onde repousar, nenhuma pedra onde repousar a cabeça. E ela diz assim, e assim cedo neste crepúsculo da nossa penosa marcha terrena, recordamos e aqui deixamos aos leitores de boa vontade, parcela de nós mesmos,
nas confidências que aí ficam registradas. Patrimônio sagrado de quem nada mais, nem mesmo um lar possuiu neste mundo. E ela sonhou muito em ter um lar. Ela sonhou muito em casar, formar família, ter filhos. Mas ela nunca conseguiu. Não foi dado a ela, né? O próprio Charles disse a ela: nessa reencarnação você não tem direito a isso. Você não tem direito a isso. E ela continua aqui. E aos amados guias espirituais que nos amaram e sustentaram na jornada espinhosa que se apaga, o testemunho de nossa veneração. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1966. Então, gente, realmente é um testemunho, né, que ela deixa para a gente de uma médium que realmente realizou tudo que ela precisava realizar nessa vida. Ela trabalhou, ela não adulterou, ela realmente se dedicou à mediunidade, ao evangelho, ao trabalho do bem. Ela é um exemplo para todos nós, de conduta, de como ser, né? Então, que a gente possa realmente seguir o exemplo dessa mulher, que foi nossa contemporânea, morreu, se eu não me engano, em 1984, né? Foi nossa contemporânea. Então, que a gente possa realmente se espelhar na vida de Ivone, para que a gente se torne aquele trabalhador, aquele médium, aquele cristão, aquele discípulo de Jesus, que realmente o Senhor espera que nós sejamos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre aqui esse testemunho da Ivone? Denise? Vou convocar. Denise? Liga aí o microfone. Eu estava aqui comentando com as meninas que eu já li ele todo, mas eu não lembrava mais da introdução, não lembrava mais. Então é bom estudar. Eu já li, né, mas não estudei. Então é legal mesmo. Eu fiquei apaixonada, eu li não sei quanto tempo, eu li de noite e até tarde da noite lendo, porque eu fiquei apaixonada pela vida dela e pelo. Eu li aqueles quatro, né? Ainda não consegui ler todos, né? Foi o Cavaleiro de Lumières, né? Recordações da Mediunidade, Da Bretanha. o Drama da Bretanha e mais um. Mais um, É, que agora. eu Aquele que a vejo. gente acabou de. Revação invisível. É Isso. assim, quando você colocou a questão do dever, né? Para a gente se colocar na nossa vida, né? Se a gente realmente está cumprindo o nosso dever, segundo a providência divina nos colocou nessa reencarnação aqui. E aí, como ela coloca que ela realmente, né, fez de tudo e até ela pede desculpas, né, se ela não conseguiu, né, cumprir tudo que ela tinha que cumprir, de acordo com o que ela veio aqui, deve ter sido vamos dizer assim, uma imposição, ou seja, uma, uma reencarnação de muita dedicação, a gente vê pelas obras, pelo trabalho dela, né? E que não saiu, pelo menos a gente vê assim, que ela não saiu daquilo que ela veio aqui cumprir, né? O dever dela, que é tão sério isso, né? E será que a gente está conseguindo cumprir o nosso dever aqui? Será que a gente não está escapando, né, daquilo que nos cabe nesse momento? A Hein? palestra de hoje à noite também vai falar sobre o dever. Ah, é? Ixi, meu A Deus do palestra de céu. hoje à noite também vai falar sobre o dever. Nossa Senhora, então, Então, é para reforçar em nós essa necessidade que a gente tem, né? De cumprir com o nosso dever, fazer o melhor aquilo que nos que a gente cabe, tem em né? tudo que a gente fizer, em tudo que fizermos, né? Então, Realmente a Então, gente minha tem que filha, está colocar tudo isso. ligado, hein?
Tá tudo Tá tudo ligado. bem mesmo. O próximo, semana que vem, dia 13 de maio, a gente vai começar esse estudo do Faculdades em Estudo, tá? Dia 13/5 de 2024, Faculdades em Estudo. Aí a gente vai dando continuidade a esse estudo que é maravilhoso. Essa obra é maravilhosa e a gente vai até fazer alguns links com Devassando Invisível, né? Que nós acabamos de ler. A gente vai fazendo uns links aqui, que essa obra Devassando Invisível também é maravilhosa, né? E a gente vai fazendo uns links com ela. Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião. Daqui a pouco, né? Acredito que o nosso irmão Jorge Miguel esteja aí para conversar conosco. O tema que ele vai falar é Felicidade e Dever. Olha aí, do livro Religião dos Espíritos. Vamos falar de felicidade e dever, né? Tá vendo como está tudo encadeadinho direitinho? Está tudo encadeadinho, não vai faltar nada. A gente não vai poder alegar nada, né? Ah, eu não pude, eu não sabia. Não tem isso, ó. Felicidade, dever, religião dos espíritos, né? Aí, acabamos de ver aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 7, o dever, né? Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui estudando, conhecendo um pouco mais dessa doutrina abençoada. Bom, então eu vou passar aqui, Denise, para você. Se o Jorge Miguel chegar e eu estiver convertendo, você faz a sala aí para ele. Carmen, a tarefa é sua, já sabe, né? É o meu dever. Você é o dever, isso aí, você é o dever.